Senhor presidente, deputado Renan Ferreirinha, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu quero fazer duas pontuações para em seguida desenvolver um tema principal. A primeira pontuação tem a ver também com Vossa Excelência, porque quero repercutir resumidamente, não vou debater o tema aqui hoje, resumidamente a audiência pública de grande fôlego e de muita profundidade que fizemos hoje no auditório Nelson Carneiro, das 9 horas da manhã, começou às 9h14 e terminou mais de 1h30 da tarde, portanto foram mais de 4 horas de audiência pública sobre a FAETEC, uma audiência pública conjunta da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão de Educação. Vossa Excelência estava lá, deputado Renan Ferreirinha, eu presidindo a Comissão de Ciência e Tecnologia e o deputado Flávio Serafini pela Comissão de Educação, da qual o presidente. A FAETEC vive ainda as sequelas de um processo criminoso de desmantelamento desfechado contra esta instituição, vocacionada para ser o eixo central da política pública de Estado, política de longo prazo, no campo da educação profissional, que tem duas grandes virtudes. A primeira, atuar na formação humana propriamente dita, formar quadros, formar profissionais, formar pessoas qualificadas profissionalmente, e por outro lado, fazendo isso, contribuir para o projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro, observando as diferentes características, vocações e arranjos e cadeias produtivas dos diferentes espaços do Estado. Ora, a improvisação, o crescimento desordenado, a ofensiva contra os servidores estaduais, que também atingiu os servidores da FAETEC, e o eleitoralismo foram despedaçando a FAETEC. Hoje o debate foi muito aprofundado, tratamos de infraestrutura, tratamos de plano de cargos, tratamos da perspectiva de redimensionar a FAETEC, transformando-a num Instituto Estadual Tecnológico, enfim, tratamos das verbas de manutenção para que as unidades tenham o mínimo de autonomia para funcionar, tratamos de diferentes aspectos do funcionamento da FAETEC, tiramos 3 encaminhamentos objetivos, deputado Renan Ferreirinha. Fazer em curto espaço de tempo uma reunião envolvendo a Fazenda, a Educação, a Secretaria também de Ciência e Tecnologia, evidentemente, Inovação, a FAETEC e as comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia, para discutir de maneira objetiva e conclusiva a parte que cabe à rede FAETEC, oriunda do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e dos recursos do Fundeb, já que a FAETEC trabalha com a educação profissional, que é uma modalidade de educação básica e, portanto, faz jus também a recursos do Fundeb. Outra reunião importante, uma reunião para que a gente discuta os projetos de lei que tramitam aqui na casa neste momento e que se voltam especificamente para a FAETEC, entre eles o que eu apresentei recentemente, propondo a sua reconfiguração como Instituto Estadual Tecnológico, dois projetos do Flávio Serafini, que tratam de eleição direta para presidente, que tratam da composição do Conselho Superior da FAETEC, enfim, o terceiro encaminhamento, fazer, no início do segundo semestre letivo, uma audiência pública para monitorar os avanços que foram produzidos de hoje até lá, em relação aos diferentes temas e pontos que pudemos discutir. Portanto, faço aqui um breve resumo, voltarei a esse tema com mais vagar, que hoje quero me dedicar a um tema que me parece gravíssimo. Segunda questão que quero falar, deputado Renan Ferreirinha, eu não quero deixar de mencionar que hoje, 30 de abril, é o dia da Baixada Fluminense. É o dia da Baixada Fluminense e eu quero trazer alguns dados, não é? Alguns dados. 2.142 casos de letalidade violenta na Baixada Fluminense em 2018. 4 municípios da Baixada Fluminense estão entre as piores condições de saneamento do país. 7 das 100 cidades grandes e médias mais violentas do Brasil estão na Baixada Fluminense. 75% das vítimas de letalidade violenta na Baixada Fluminense são negros e pardos. 94 casos de feminicídio na Baixada Fluminense só no ano de 2017.
Apenas na Baixada Fluminense, em 2018, 20 casos de agressões, de vilipêndios a terreiros de religiões de matriz africana na Baixada Fluminense. Portanto, efetivamente, esses indicadores mostram que temos pouco a celebrar e temos muitos desafios. Eu quero fazer aqui uma saudação aos movimentos sociais da Baixada Fluminense, aos ativistas no campo da educação, da saúde pública, dos direitos humanos, da cultura, enfim, da mobilidade, da sustentabilidade ambiental, e dizer, deputado Renan Ferreirinha, e Vossa Excelência está nesta também, que a nossa comissão especial da região metropolitana terá um foco muito acentuado nos 22 municípios, por óbvio, mas em especial na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, onde há dívidas históricas que precisam ser honradas em curto espaço de tempo. Portanto, fica aqui a minha saudação com esses registros aterradores, mas o nosso compromisso de tocar a comissão especial, como já tem sido. Aliás, no dia 6 de maio, será a nossa próxima audiência pública, discutindo os projetos prioritários para a região metropolitana, na área do saneamento, área em que a Baixada Fluminense vive também um verdadeiro caos. Portanto, fica aqui o registro dessa data como um dia desafiador, para que a gente possa, afinal de contas, produzir, viabilizar, fomentar uma cidadania plena na Baixada Fluminense, garantindo direitos, políticas públicas, inclusão, enfim, respeito e dignidade aos moradores, munícipes, enfim, pessoas e famílias que vivem, trabalham, moram, criam filhos na Baixada Fluminense. Mas eu quero, deputado Renan Ferreirinha, e peço a Vossa Excelência talvez mais 2 ou 3 minutos de tolerância, quero me manifestar aqui da forma mais veemente que eu puder sobre mais este ato arbitrário, violento e covarde do governo Bolsonaro contra as universidades públicas. Não vou absolutamente poupar adjetivos para qualificar este governo fascista que teme o pensamento crítico, teme o pensamento emancipado, teme a diferença, teme a diversidade e não quer enfrentá-la, não quer enfrentá-la no debate democrático, quer dizimá-la. E por isso o governo Bolsonaro pratica uma violentíssima ofensiva contra as instituições da sociedade brasileira que mais respondem pela formação humana, pela formação de pessoas numa perspectiva crítica. É por isso que ele desfere golpes sucessivos nas escolas públicas, nas universidades públicas e nos institutos de pesquisa. Faz sentido, em primeiro lugar, porque Bolsonaro governa o Brasil de uma perspectiva absolutamente subalterna, dependente e submissa em relação aos Estados Unidos da América do Norte. Portanto, sem ter compromisso com um projeto de desenvolvimento soberano, obviamente, não terá compromisso com as instituições que produzem os principais insumos para a soberania nacional, que são justamente as pessoas formadas, qualificadas e com pensamento crítico desenvolto, e também a produção científica propriamente dita, estudos, pesquisas, artigos científicos, teses, dissertações, produtos decorrentes da inovação tecnológica. Tudo isso é o que faz tanto as pessoas qualificadas quanto os produtos que elas são capazes de gerar através de sua atividade científica, acadêmica de modo geral. Tudo isso é o que faz com que o país possa se inserir de maneira soberana, altiva e independente nos fóruns internacionais, nos fóruns globais, sejam eles regionais, sejam eles de âmbito intercontinental. Por isso, não causa nenhuma estranheza que um presidente ajoelhado diante de outro presidente de extrema-direita, que é Donald Trump, outro fundamentalista de direita que governa os Estados Unidos, certamente não terá compromisso em cuidar. Não é só em relação às universidades neste caso. O ataque à soberania nacional se manifesta quando se entrega a base de Alcântara, se manifesta quando se praticam cortes sistemáticos ao orçamento da ciência e da pesquisa no Brasil. Portanto, quero aqui dizer que não recebo com surpresa, mas claro que sempre causa
absoluta estupefação quando tivemos a notícia do deputado Renan Ferreirinha de que o Ministério da Educação cortou em 30%. Cortou em 30% as dotações orçamentárias destinadas a 3 das principais universidades públicas brasileiras e latino-americanas, vale dizer, a Universidade Federal da Bahia, a Universidade de Brasília e a Universidade Federal Fluminense, a minha casa. Não apenas com repercussão, não apenas com produção acadêmica que tem repercussão latino-americana, mas em várias áreas de conhecimento, com repercussão internacional, repercussão nos principais indicadores, rankings, enfim, publicações indexadas de todo o mundo. Ora, as universidades já vivem uma situação da mais absoluta dificuldade e constrangimento. Já vivem. Portanto, eu quero aqui me solidarizar com essas 3 universidades, falando em particular, em nome dela, e solidarizo com as 3, da Universidade Federal Fluminense, do reitor Antônio Cláudio Nóbrega, do vice-reitor Fábio Barbosa Passos, dos seus estudantes representados pelo Diretório Central dos Estudantes Fernando Santa Cruz, pelos professores e professoras representados pela Associação de Docentes da Universidade Federal Fluminense, pelos servidores técnicos e administrativos representados pelo Sindicato dos Trabalhadores da UF, o Sintuf, nas suas diferentes posições políticas, ideológicas, partidárias, quando for o caso, quando é o caso, porque a universidade é isto mesmo. A universidade é o lugar do universitas, é o lugar da pluralidade, é o lugar da diversidade de pensamento, é o lugar em que as pessoas podem e devem praticar a independência intelectual, praticar o exercício da criticidade. Portanto, não é lugar de formatação, não é lugar de enquadramento, não é lugar de enjaulamento, é lugar de libertação do pensamento, de libertação intelectual, de libertação criativa e criadora. E o argumento usado pelo ministro Abraham Weintraub, que não conhece nada de educação, que não tem nenhuma trajetória no campo da educação, a não ser sua passagem pelos bancos escolares, é que essas universidades estavam fazendo balbúrdia. E ele traduz balbúrdia como sendo a realização nessas universidades de eventos de caráter político partidário. Ora, as universidades não fazem, nem podem fazer, nem devem fazer proselitismo partidário, mas podem e devem fazer permanentemente a promoção de debates, de discussões, do cotejo, do confronto de ideias sobre os mais diferentes temas que interessam ao Brasil e ao mundo. Essa é a sua vocação. Elas nasceram para isso, em seus primórdios, na América Central, na Europa, onde quer que seja, onde se plantou uma universidade na expectativa de que ela pudesse estremecer, no melhor sentido da expressão, aquilo que estava estagnado, aquilo que estava, enfim, paralisado, aquilo que estava linear, justamente para que diferentes visões de mundo, o deputado Renan Ferreirinha, que teve a oportunidade na sua trajetória acadêmica com bolsa de estudos, como eu também, de estudar em universidades de grande expressão internacional, faço excelência, esteve em Harvard, estive na Sorbonne, enfim, com bolsa de estudos, conhecendo o que significa, né, estar naquele ambiente onde a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de criação é o que há de mais importante, né? O que é de mais importante para formar o jovem pesquisador, para formar o médico, o engenheiro, a professora e o professor, o bibliotecário, o professor de biologia, o cientista social, o historiador. Sem esse insumo da criticidade, sem esse insumo do pensamento libertário e libertador, não se faz universidade. E é isso que o ministro Weintraub e o governo Bolsonaro querem massacrar. É isso que eles querem espezinhar. Não é à toa. O governo Bolsonaro acredita na terra plana. O governo Bolsonaro acha que as mudanças climáticas são uma conspiração marxista para favorecer a China. O governo Bolsonaro acredita no geocentrismo, né? Ou seja, o governo Bolsonaro acredita que o partido nazista alemão tem matriz socialista. Ou seja, é um governo anticientífico, é um governo inimigo do saber científico, inimigo da ciência, inimigo do pensamento que se baseia no estudo, na experimentação,
na pesquisa de laboratório, na pesquisa de campo, na empiria, no confronto entre teoria e prática, que faz assim os conhecimentos no plano teórico, no plano do cotidiano, no plano da empiria, se chocarem, se confrontarem, daí se produz uma síntese possível, que é um novo conhecimento, um novo conceito, uma nova categoria explicativa do mundo e da realidade. Por isso eu quero aqui denunciar, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, mas sobretudo como professor, e como professor de uma das universidades federais atingidas, e é preciso que todas elas solidarizem, porque nenhuma delas está livre dessas violências, desses atos persecutórios que atingem as instituições de educação, ciência e pensamento na sociedade brasileira contemporânea. Portanto, toda a minha solidariedade. Eu quero aqui dizer, inclusive, deputado Ferreirinha, que nós tínhamos acabado de anunciar, Vossa Excelência deve ter acompanhado, eu estou construindo esse projeto há 10 anos, desde que era vereador em Niterói. Finalmente a Prefeitura de Niterói celebrou um acordo, um instrumento de cooperação com a Universidade Federal Fluminense para fazer poupudos investimentos e recuperar o Cinema Icaraí, que é patrimônio da UF, tinha sido desapropriado pelo governo federal, afetado ao patrimônio da UF, mas a UF tinha capacidade de investimento. E ali vai surgir, dessa parceria com a universidade, com a prefeitura, vai surgir um grande centro cultural multiuso, a sede da Orquestra Sinfônica Nacional da UF, ou seja, um complexo cultural no coração de Niterói. Neste momento mesmo que a universidade estava vibrando com essa novidade, proveniente da sua capacidade de pactuar, de fazer acordo, de fazer tratativas positivas com a Prefeitura de Niterói, vem o Ministério da Educação, que é a sua mantenedora, aplicar esse duro golpe. Não nos surpreende, mas a gente ainda assim sente perplexidade, sente indignação. Vou aqui concluir e dizer que conto com Vossa Excelência, tenho dúvida, como vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, como alguém que é um lutador em favor das universidades, da pesquisa, da ciência, da formação humana. Nós não podemos silenciar diante do obscurantismo, não podemos silenciar diante do ataque desfechado diariamente contra as escolas públicas e as universidades públicas desse país. Não passarão. Viva a universidade pública, livre, criadora, emancipadora de novas mentes, novos corações, novas almas desse país. Muito obrigado.